Salve, sextuano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa aula 1 da semana número 7. É isso aí, o terceiro bimestre está chegando ao fim. O conteúdo da aula hoje vai ser perímetro. Quer aprender? Então vem comigo. Já que vamos estudar o perímetro, nada melhor do que começarmos com a definição, tá certo? Então, o que é o perímetro? Perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura plana. Então, olha só, nós não estávamos estudando medidas de comprimento? Falamos lá das medidas de comprimento, da importância delas no dia a dia, das unidades de medidas de comprimento, da forma de transformação de medidas de comprimento, enfim. O perímetro é também uma medida de comprimento, que está associada com o contorno de uma figura, beleza? Então aqui eu coloquei uma figura, é um polígono nesse caso, é um polígono de 5 lados, e aí eu quero saber o perímetro desse polígono. Então basta eu pegar a medida do contorno desse polígono, certo? Então contornando toda essa figura, pela linha poligonal dela, a gente tem o perímetro, né? A soma desses lados. Aliás, podemos definir o perímetro também dessa maneira, certo? Ó, perímetro. Quando se tratar de um polígono, né? Quando a nossa figura plana for um polígono, podemos definir o perímetro como a soma dos lados. Tá? Então, nesse caso, soma de todos os lados da figura. Né? No caso da minha figura plana ser um polígono, eu posso definir o perímetro como sendo a soma dos lados da minha figura. Posso acender aqui, né, que o foco de luz não atrapalha mais agora. Então, sendo assim, se a gente já sabe que o perímetro é a soma dos lados da figura plana, vamos calcular o perímetro desse pentágono, né, que o meu polígono aqui é um pentágono, certo? Então, vamos lá, vamos contornar a figura. Vou partir desse ponto aqui, vou contornar toda a figura. Quando eu contorno esse lado, eu percorri 8,5 metros. Então, vou colocar aqui, 8,5. Quando eu percorri esse lado, percorri mais 8,5 metros. Quando eu percorro esse outro lado, percorro mais 13 metros. Quando eu percorrer esse outro lado, eu percorri mais 11,5 metros. E quando eu percorro esse outro lado, mais 8,5 metros. Vou colocar em cima por questão de ficar certinho aqui. Então, se eu somar a medida dos 5 lados do meu pentágono, eu vou ter a medida do perímetro dessa figura. Repare que eu coloquei unidade embaixo de unidade, né? Vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, como se manda aí as regras da matemática. Vamos lá, somando os décimos. 5, 10, 15, 20. Põe o 0, sobe 2 unidades. Somando as unidades. 2 mais 8, 10. 18 mais 8, 26. 30, põe o 0, sobe 3. Somando agora as dezenas, ficou 50,0 metros, né? Então, essa vai ser a medida do nosso perímetro, 50 metros. Posso indicar o perímetro só pela letra P, né? Então, ficou aí que o perímetro desse polígono é de 50 metros. Tá legal, gente? Tranquilo, né? Falou em perímetro, tem que lembrar que perímetro é uma medida de comprimento. Mas o que ele mede comprimento do quê? Do contorno de uma figura plana, inclusive de um círculo, né? Se você souber o comprimento da circunferência, você achou o perímetro da circunferência. Se essa figura plana se tratar de um polígono, né, que é quando só tem linhas retas, figura fechada, bonitinha e tal, aí a gente pode definir o perímetro como a soma dos lados. Tá certo? Vamos fazer mais um pouquinho de atividade aí. Uma observação muito importante que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, que para calcular o perímetro de uma figura plana ou de um polígono, né, seja o que for, para a gente calcular o perímetro, devemos usar a mesma unidade de medida. Como assim, professor? É o seguinte, eu vou calcular o perímetro de um polígono. Eu sei que basta somar os lados daquela figura e eu vou encontrar a medida do perímetro, certo? Sempre vai ser simples assim e fácil? É só fazer uma continha de mais? Não. Por quê? Porque muitas vezes os lados vão estar em unidades de medidas diferentes.
Os lados podem aparecer em metros, centímetros, decímetros. E aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer uma transformação de unidades de medida. Então a gente vai ter que transformar todos os lados, né? Todas as medidas de cada um dos lados para uma mesma unidade de medida, certo? Então antes de fazer o cálculo do perímetro, verifique sempre se as unidades de medida são iguais. Por exemplo, ó, vamos calcular o perímetro desse retângulo. Bom, para eu calcular o perímetro, eu olhei aqui, ó, e vi que todas as unidades de medida estão em centímetros. Ah, então ficou fácil, né? Agora é só somar. 3,5 mais 3,5 dá 7, mais 1, 8, mais 1, 9. Então, o perímetro desse retângulo é de 9 centímetros. Agora, dá uma olhada nessa outra situação. Eu tenho um triângulo, quero calcular o perímetro desse triângulo. É fácil, né? Para a gente calcular o perímetro, o que a gente tem que fazer? Pegar 5 centímetros, somar com 0,03 metros e somar com 0,4 decímetros. A questão é que essas medidas não estão todas na mesma unidade. Ó, a gente tem aqui centímetros, metros e decímetros. Então, qual vai ser o nosso trabalho nesse problema aqui? De fazer uma transformação. Como a resposta está pedindo o perímetro em centímetros, então a gente vai transformar todas essas unidades para centímetros. Vamos começar aqui, ó. Como é que eu passo de metro para centímetro? Ó, de metro eu passo para decímetro e de decímetro eu passo para centímetro. É assim que a gente converte, né? De metro para centímetro. Então vamos lá. Para eu passar de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 10, depois de novo por 10. Ou seja, é o mesmo que eu multiplicar direto por 100, né? Fazer vezes 10 e vezes 10 é o mesmo que fazer vezes 100. Vamos fazer aqui, ó. 0,03 vezes 100. A vírgula ela vai se deslocar 2 casas para a direita. 1, 2. Vai dar 3 centímetros. Então, 0,03 metros equivalem a 3 centímetros. Vamos marcar aqui para a gente não esquecer. Então, eu já tenho dois lados agora em centímetros. Beleza? Vamos calcular agora de decímetro para metro. Como é que eu passo de decímetro para metro? Bom, de decímetro para metro é só multiplicar uma vez por 10. Uma vez só, tá? De decímetro passa para metro. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui de novo, né? De outra cor. Então, para eu passar de decímetro para metro, para centímetro, desculpa, basta multiplicar uma vez por 10. Então, eu tenho 0,4 decímetros vezes 10, vai dar 4 centímetros, né? A vírgula anda uma casa para a direita, ficou igual a 4 centímetros. Então, eu sei agora que essa medida equivale a 4 centímetros. Agora que a gente já tem todas as medidas na mesma unidade, né? Ó, centímetro, centímetro, centímetro. Agora eu somo. 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Então esse é o nosso perímetro aqui, ó. 12 centímetros é o perímetro do triângulo. Tá certo, gente? Então é sempre importante você verificar se as unidades de medida estão na mesma, se os lados, né, se a medida dos comprimentos de cada lado aí, se eles estão na mesma unidade de medida. Antes de fazer qualquer cálculo, né, faça essa verificação. Estão todas as medidas com a mesma unidade? Sim, então é só somar. Se não estiver, primeiro transforma e depois soma. Ah, como é que transforma? Volta lá nas aulas da semana passada. A gente viu as transformações, né? Como eu fiz aqui, ó. De metro para decímetro faz vezes 10. De decímetro para centímetro faz vezes 10. Tá certo? Então, tem uma aula específica a isso, falando só das transformações. Se alguém esqueceu, se alguém não lembra, volta lá um pouquinho. Uma propriedade muito importante do perímetro. Olha só. A medida do perímetro é proporcional à medida do lado. Sempre, tá? Sempre a medida do perímetro de um polígono vai ser proporcional à medida do lado daquele polígono. Como assim, professor? Explica melhor? Explico. Vamos ver na prática, é isso que é mais fácil de entender. Olha só, aqui eu desenhei dois retângulos, né? Tem um retângulo pequenininho, eu vou calcular o perímetro desse retângulo. Fácil, né? Eu olhei aqui, já vi que as unidades estão todas iguais, todas estão em centímetros, então agora basta somar, né? 5 mais 5, 10... 7 mais 7, 14. 10 mais 14 dá 24.
Então, o perímetro aqui dessa figura é de 24 centímetros. Beleza? Como é que o professor encontrou essa medida mesmo? Fazendo aqui a soma, né? Ó, 7 mais 5 mais 7 mais 5. 7 mais 5, 12. 7 mais 5, 12. 12 mais 12, 24. Certo? Tranquilo? Agora a gente vai fazer a seguinte operação. Vamos multiplicar todos os lados desse retângulo por 2. Vou multiplicar todos os lados por 2. Bom, quando eu multiplicar todos os lados por 2, as medidas que eu vou encontrar vão ser, no lugar de 7 vai ser 14, né? Porque 7 vezes 2 dá 14. E no lugar do lado que mede 5 vão ser 10 centímetros. Porque 5 vezes 2 é igual a 10. Ok. Agora, olha só o que acontece com o perímetro. O novo perímetro aqui vai ser a soma dos lados, né? Todos os lados estão em centímetros, então é só eu vir aqui somar. Fazendo a soma dos lados, o que eu vou encontrar? 14 mais 10, 14 mais 10, mais 14 mais 10. 14 mais 10 é 24, 14 mais 10 24, no total vão dar 48 centímetros. Bom, lembra que a gente fez um produto aqui, né? Nós multiplicamos por 2 cada um dos lados do meu retângulo, certo? E o que aconteceu com o perímetro? Observem, o perímetro passou de 24 para 48. Agora, a minha pergunta é, que mudança que ocorreu aqui com o perímetro? Também foi multiplicado por 2, né? Então, o perímetro desse retângulo é o dobro desse aqui. Por que isso acontece? Porque há uma proporção entre o perímetro e a medida do lado, certo? Se eu multiplico por 2 a medida dos lados, o que acontece com a medida do perímetro? Também é multiplicada por 2. Ah, professor, isso significa ser proporcional? Exatamente. Se eu multiplicar os lados de uma figura por 2, o perímetro vai ser multiplicado por 2. E se eu multiplicar por 3? Aí o perímetro vai ser multiplicado por 3 também. Isso acontece com qualquer número? Sim. Se eu multiplicar todos os lados de uma figura por 10, a medida do perímetro vai ser multiplicada por 10. E se eu dividir, também funciona? Também funciona. Se você dividir todos os lados de uma figura por 2, ou por 3, ou por 4, o que acontece com a medida do perímetro? Também vai ficar dividida por 2, ou por 3, ou por 4. Aí depende da situação que você está. Vamos aproveitar a figura aqui e fazer um outro exemplo? Então agora a gente vai fazer o processo inverso. Eu vou dar um pause aqui, né, para o vídeo não ficar longo. Ó, vamos lá, continuando. Fiz um triângulo agora, onde os lados têm medidas 16, 20 e 12. Todas as medidas estão em centímetros. Beleza, então para eu encontrar o perímetro desse triângulo, basta fazer 20 mais 12 mais 16. 20 mais 12 dá 32, mais 16, 48 centímetros. Bem tranquilo, né? Agora, o fato do perímetro ser proporcional à medida dos lados, significa o seguinte, ó, se eu dividir todos os lados desse triângulo por 4, eu vou encontrar um novo triângulo com medidas de 20 dividido por 4, 5, 16 dividido por 4, 4, e 12 dividido por 4, 3, certo? Então essas são as medidas do meu novo triângulo. Se eu calcular o perímetro desse triângulo agora, vamos lá, ó. 5 mais 4 mais 3, 5 mais 4, 9, mais 3, 12, né? Então o perímetro agora ficou sendo 12. Repare na relação que há entre a medida do perímetro do triângulo maior com a medida do perímetro do triângulo menor. Repare que o 48 e o 12, ó, tem a mesma relação usada entre os lados. Se eu dividir 48 por 4, vai dar exatamente 12. Então, isso significa ser proporcional ao lado, tá? Se eu multiplicar ou dividir todos os lados da minha figura por um número, essa operação também vai ser válida com a medida do perímetro. Se eu dividir por 3 os lados, o perímetro também é dividido por 3. Se eu dividir os lados por 5, o perímetro é dividido por 5. Se eu multiplicar por 2 os lados, o perímetro também é multiplicado por 2 e vice-versa. Deu para entender essa relação de proporcionalidade? Isso aqui a gente usa muito para falar em ampliação e redução de figuras, né? Esse triângulo é uma redução desse aqui.
certo? E aquele retângulo que estava aqui era uma ampliação do retângulo anterior. Tá legal? Vamos treinar um pouco? Vamos fazer um pouco de exercício agora? Gente, é muito comum a gente trabalhar com exercícios de perímetro usando a malha quadriculada, tá? Então eu fiz alguns exemplos aqui para a gente pensar um pouquinho. Eu quero saber qual é o perímetro desse polígono, dessa figura. E aí lembrando que quando a gente for falar do perímetro, a gente vai considerar só o contorno dela, né? Então é só essa linha que passa por fora da figura. Não vamos considerar as linhas que são internas, tá certo? Então essas linhas internas eu não conto para o perímetro. Então, lembrando que o perímetro é só o contorno. Nesse caso aqui, eu estou pegando essa linha, já está laranja, né? Já contornei a figura que eu quero. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu acho o perímetro dessa figura, dessa primeira figura? Um detalhe importante é você olhar aqui na escala que vai ser dado. Está dizendo aqui nessa escala que o lado de um quadradinho é igual a 1 centímetro. Bom, se cada lado tem 1 centímetro, é só eu contar. Vou pegar esse ponto aqui como ponto de partida. Deixa eu trocar de cor. Pegar esse ponto como ponto de partida e vou percorrer todo o perímetro. Então, na hora que eu andei aqui, andei 1 centímetro. Aqui mais 1, já são 2. Na hora que eu vou descer aqui, ó, 3, 4, 5. Né? A hora que eu virar aqui é mais 1, 6 centímetros. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, após percorrer todo o contorno da figura, eu percorri 14 centímetros. Esse é o perímetro da minha figura. Tá legal? Agora, se essa escala tivesse assim, ó, que o lado de cada quadradinho tem 3 centímetros. 3. Opa, aí mudou, né? Mudou tudo. Se agora eu estou falando que cada lado do quadradinho mede 3, então a medida do meu perímetro vai ser 3 vezes maior. Se eu estou triplicando o lado de cada quadradinho, então aqui vai ser 42. Vai ser 3 vezes maior do que o 14 que estava ali. Vamos contar de 3 em 3. Ó. Percorri esse lado, andei 3 centímetros. Percorri esse mais 3, já deu 6. Mais 3 aqui, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 centímetros. Tá legal? Bom, e na diagonal? Aqui tá dizendo, né, que cada diagonal dessa malha quadriculada tem medida de 1 centímetro. Então, para eu calcular o perímetro dessa malha que tá aqui, né, é só pegar um ponto de partida e começar a percorrer. Ó. A hora que eu andar aqui deu 1 centímetro, andar aqui mais 1, 2, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui já deu 8 centímetros, certo? Então, o perímetro vai ser 8 centímetros. Mas e se aqui estivesse dizendo que cada diagonal tem 2 centímetros? Bom, aí o perímetro vai ser 2 vezes maior. Vai ser 16 centímetros. Tá legal? Vamos contar, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Uma dica, sempre marque o ponto de partida, né? Para você não se perder, para não esquecer de fazer alguma coisa. Só coloquei aqui 2 situações bem comuns de acontecer. Ó. A gente quer saber o nome do polígono, que tem 48 centímetros de perímetro, e cada lado medindo 6 centímetros. É claro que esse polígono aqui é um polígono regular. Por que regular? Porque todos os lados têm medidas iguais, certo? Então, é sempre importante ficar atentos a isso, né? Saber se o polígono é regular ou não. Bom, se todos os lados medem 6 centímetros, ele é um polígono regular. Qual é o nome desse polígono que tem um perímetro igual a 48 centímetros, cada lado medindo 6? Então, olha só. Se eu pegar a soma total dos lados, que é isso que o perímetro representa, né? A soma total de todos os lados. Se eu pegar os 48 centímetros, que é a soma de todos os lados, e dividir pela medida de cada um dos lados, eu vou encontrar o número 8. Tá? Então, quantos lados tem o meu polígono? 8 lados. Como que eu descobri? Peguei o perímetro, que é a soma total dos lados, dividi pelo tamanho de um lado e encontrei que essa figura tem 8 lados. Como é que se chama esse polígono que tem 8 lados? Octógono, né? Octógono. Ah, professor, eu não lembro. Bom, a gente teve uma aula aí só de polígonos, né? Inclusive trabalhamos com a nomenclatura deles.
Volta lá para assistir. Aí, precisou também, é só pesquisar, né? Na sua apostila tem, na internet tem. Ó, um outro problema possível de aparecer. Um polígono de 7 lados iguais aqui, né? Então é um polígono regular, tem 7 lados iguais. Tem perímetro igual a 35 metros. Quanto mede cada lado. Então, olha só, se eu sei o perímetro e sei que o perímetro nada mais é que a soma dos 7 lados, então eu somei a medida dos 7 lados e deu 35. Para eu achar a medida de cada lado agora é só dividir, né? Faz 35 metros, que é o perímetro, dividido por 7 lados, e eu vou encontrar aqui o valor de 5 metros para cada lado. Então, cada lado da minha figura tem 5 metros. Tá tranquilo, né, gente? Olha só, continuando na mesma pegada dos exemplos anteriores, qual o perímetro de um decágono regular, onde cada lado mede 13 centímetros? Então, olha aqui a importância de você conhecer os nomes, né? Decágono significa que é um polígono de 10 lados, certo? E o fato de ser regular significa que esses 10 lados têm a mesma medida. E nesse caso, ó, qual é a medida? 13 decímetros. Então, o perímetro desse decágono regular vai ser igual a 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13, 13, 13, 13, 13. 10 vezes o 13, né? Ao invés de ficar somando 13 mais 13 mais 13, eu posso logo fazer a multiplicação, né? Como todos os lados têm 13 centímetros e são 10 lados, o perímetro vai ser igual a 10 vezes 13, 130 decímetros. E se o exercício pedisse a resposta em centímetros, o que você teria que fazer? Bom, para passar de decímetro para centímetro, eu faço vezes 10. Então, em centímetros, a resposta seria 1.300 centímetros. E se o exercício pedisse a resposta em metros? Bom, para eu passar de decímetro para metro, eu tenho que voltar, né? De decímetro para metro, eu vou voltar aqui, eu vou dividir por 10. Seria, então, a resposta de 13 metros. Tá legal? Então, fique sempre atentos também em qual unidade de medida o exercício está pedindo para você. Bom, também vai aparecer na tarefa muitos exercícios de desenhar. Então, fiquem atentos também ao que ele está pedindo para você desenhar. Aqui está pedindo para desenhar um polígono de 4 lados com um perímetro igual a 12 centímetros. Bom, perímetro, a gente sabe que é a soma dos 4 lados, né? Ele não está dizendo que esses 4 lados são iguais ou não. Então, eu poderia fazer eles iguais, né? Se eu tenho 12 centímetros de perímetro e eu vou dividir em 4 lados, então eu poderia colocar aqui, ó, 12 dividido por 4 dá 3, né? Poderia colocar um quadrado aqui, ó, onde todos os lados teriam 3 centímetros, certo? Mas eu não preciso fazer um quadrado, eu posso fazer um retângulo. Um retângulo também tem 4 lados. E aí eu poderia colocar aqui como medidas, ó, 1, 1, 5 e 5. Ó, o perímetro dá 12, né? 1 mais 1, 2, 5 mais 5, 10, 12. Poderia fazer uma outra figura, hein? Poderia fazer um paralelogramo. E colocar medidas decimais aqui. Né? Poderia colocar aqui, ó, 1,5, 4,5, 1,5, 4,5. Tá? Então são só exemplos aí para você verificar que nesses exercícios de desenho, cada um pode fazer uma figura diferente e os dois estarem certos. Beleza? Vamos lá, terminando os exemplos, mais um aqui. Só para a gente fechar os exemplos, ó, a gente tem um exemplo aqui para calcular o perímetro desse pentágono, né? Um polígono de 5 lados, o pentágono. E eu quero a resposta em metros, certo? Aí foi aquilo que eu comentei já na videoaula, né? Fique atento a qual unidade de medida você está trabalhando. Aqui está metros, aqui eu tenho decímetros, decímetros de novo, milímetros e centímetros. Então, para eu calcular o perímetro dessa figura, é só você somar os 5 lados que você tem aí, né? 7 metros, mais 40 decímetros, mais 85 decímetros, mais 7.300 milímetros, mais 550 centímetros. Agora, a gente já sabe, né, também que nós não podemos fazer essa soma usando as unidades de medidas diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos converter todas elas. Então, vamos começar passando aqui de decímetro para metro. Ó, como é que eu passo de decímetro para
metro. Desculpa, é o contrário. Tenho metro, depois tenho decímetro. Como é que eu passo de decímetro para metro? Eu tenho que dividir por 10, né? De decímetro para metro, eu divido por 10. Então, se eu tenho 40 decímetros, eu vou dividir por 10, vai dar 4 metros. Beleza? Então, aqui eu vou usar a medida 4 metros. 85 decímetros. Como é que eu passo de decímetro para metro? Divide por 10. 85 dividido por 10 vai dar 8,5. É só fazer a vírgula deslocar uma casa para esquerda, né? Era 85,0, fica 8,50. Tá? 8,5. Beleza. Então aqui a gente já sabe que é 8,5. Vamos passar de milímetro para metro agora. Bom, a gente tem aqui, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para eu passar de milímetro para metro, eu tenho que dividir por 10, por 10, por 10. Cada vez que eu divido por 10, é um zero a menos que a gente tem na conta, né? Então vamos dividir aqui tudo por 10. Vamos lá, ó, a gente tem aqui 7.300 milímetros. Eu vou dividir por 10, vai dar 730 centímetros. Dividido por 10 dá 73 decímetros. Dividido por 10 dá 7,3 metros. Então eu sei que aqui é 7,3 metros. E para finalizar, a gente tem 550 centímetros. Vamos lá, ó. A gente tem o metro, decímetro, centímetro. De centímetro para decímetro divide por 10. De decímetro para metro divide por 10. Vamos lá então. São 550 centímetros. Dividido por 10 dá 55. Dividido por 10 dá 5,5. Bom, agora eu tenho todas as medidas em metros. Agora eu posso somar essas medidas, né? Fazendo toda essa soma em metros. Vou apagar aqui, ó, para eu poder escrever. Vamos ficar então aqui, ó. 7 metros. Vou colocar 7,0, porque eu já sei que tem a parte decimal. Mais 4 metros, 4,0. Mais 8,5. Mais 7,3, mais 5,5. Bom, somando aqui, ó, a gente colocou unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula, décima embaixo de décima, né? Somando os décimos primeiros vão dar 13 décimos. Deixa 3 décimos aqui, sobe uma unidade. Somando as unidades eu tenho 8, mais 8, 16, 20, 27, 32 unidades. Então o perímetro aqui é de 32,3 metros. Como eu já tinha comentado em aula, é sempre importante ficar atento à unidade de medida. Só vão aparecer outros exercícios aí na tarefa, resoluções de problemas, como por exemplo cercar um terreno, colocar aquelas luzinhas de LED de Natal na fachada de uma casa. Enfim, vão aparecer outras situações, problemas, muitos exercícios assim para fazer transformação de unidade de medida, os da malha quadriculada, como eu passei. Usando o nome dos polígonos, né? Decágono, octógono, pentágono, hexágono. Fique atento se fala que é regular ou não. Bom, é isso. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. A tarefa vai ficar no final do vídeo. A resolução, né? A resposta dos exercícios de tarefa também. Bom, e é isso. Um grande beijo a todos e até a nossa aula de número 2.